Cefaz DF, tá suspenso, não vai mais acontecer? Ou ele tá muito quente e a qualquer momento vai acontecer? Bem, duas notícias mexeram com quem tá prestando concurso pro Cefaz DF. A primeira delas é que o governo publicou um decreto de contingenciamento de despesas. E a segunda dizendo que um termo de referência para contratar a banca examinadora foi publicado. O que vai acontecer? Eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos tipos de concurso. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal e já fui aprovado também para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. E eu vou explicar para você aqui o que você precisa saber de verdade sobre o Cefaz DF. Então, em primeiro lugar, é verdade sim que o governador publicou um decreto de contingenciamento, restrição, limitação de despesas. E nesse decreto ele falou, olha, não pode ter nenhuma despesa que aumente o gasto com a nomeação, aumento de salário de servidores, nada nesse sentido. Agora veja, isso não impede que um concurso público tramite até o final. Você publica o edital, aplica a prova, corrige a discursiva, você pega e entrevista os aprovados que se declararam negros, PCD, e deixa tudo prontinho. Ficou claro para vocês que o decreto de contingenciamento não impede a tramitação natural do concurso do Cefaz DF? Então, muito cuidado, o seu inconsciente está querendo fazer exatamente você ter a desculpa necessária para parar o seu estudo. Mas isso não está certo não, meus mentorados estão estudando normalmente como se nada tivesse acontecido. Para reforçar isso que eu estou te falando, nessa semana agora foi divulgado o termo de referência, que é o modelo apresentado para as bancas examinadoras interessadas no processo licitatório. Inclusive, nesse termo de referência, diz lá, provimento de 300 vagas de auditor fiscal do Cefaz DF, fala que vai ter prova objetiva e prova discursiva, né? Você tem lá todas as informações, ou seja, o processo de um concurso público, desde a autorização, né, o termo de referência, a licitação, dispensa, a assinatura do contrato, a publicação do edital, a aplicação da prova, tudo isso está percorrendo naturalmente. E esse é um processo que demora meses e meses. Não é um contingenciamento pontual que vários governos fazem de acordo com a análise do orçamento naquele bimestre. Existe o relatório da execução orçamentária, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. E num determinado momento, quando se percebe que existe um desequilíbrio, faz o contingenciamento, dá uns apertos aqui e ali, daqui a 2 meses pode liberar ou não, daqui a 4 meses pode liberar ou não. Ficou claro isso para você? Então vamos entender uma estratégia para você se preparar para um concurso como o Cefaz DF, auditor fiscal, um dos 5 fiscos com a maior remuneração em todo o Brasil. Bem, o concurso anterior de 2019, né, ele foi dividido na prova objetiva e na prova discursiva. E o termo de referência para contratar uma nova banca já fala na discursiva. A discursiva foram 2 questões que falavam sobre assuntos das matérias específicas. Direito tributário, legislação tributária, contabilidade, auditoria, então fica ligado. Se você está começando a estudar agora, nem adianta você querer se preocupar com a discursiva, porque não é uma redação. Para falar sobre a discursiva, você tem que saber quais são as formas de extinção do crédito tributário e a preferência do fisco. Então não se preocupe com isso agora, mas entenda, o que é mais importante, que vale mais pontos, é justamente a prova discursiva, mas existe o momento do boi depois, né, do carro. Não, o carro depois do boi para você poder estudar a discursiva. Uma coisa interessante é que na prova objetiva do Cefaz DF para auditor de 2019, apenas 4 disciplinas concentravam praticamente 70% dos pontos da prova objetiva. Legislação tributária, auditoria, direito tributário e a contabilidade geral avançada de custos. Nessas 4 disciplinas, 70% do tempo significa que na hora de você dividir, né, proporcionalmente a sua prioridade de horas de estudo, você deve um dos elementos a considerar exatamente essa incidência. Já todas as demais disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro, direito civil, penal, finanças, economia, administração pública, português, somando tudo isso, mal dava 30% da prova objetiva. Então, essa visão estratégica é fundamental para você entender
como dividir a sua prioridade. Mas esse não é o único critério. Toma cuidado. Porque como é que é o seu domínio? Porque se você já é muito bom em contabilidade geral, mesmo contabilidade geral valendo muitos pontos, para que você vai ficar chovendo no molhado e fazendo aquilo que você já acerta um monte? Toma cuidado. Às vezes, português é uma disciplina que não vale tanto, mas você costuma dar mole, dar bobeira, então foca mais tempo no português. Ah, mas português eu já sei, português vale menos, mas você está dando mole. Então essa estratégia tem que conciliar não só o peso da disciplina, mas o seu domínio e também é importante o volume da matéria a estudar. Às vezes a matéria é grande demais, não vale a pena. O custo-benefício. Tem uma lei que é grande demais, não vale a pena você investir nela. Você está precisando de um direcionamento para poder entender como é que se estuda para um concurso fiscal de forma realmente profissional, objetiva e ultra específica? Então clica no link aqui na descrição. É fundamental você entender todas as nuances de uma preparação de um concurso como o Cefaz DF. Se você ficar atrás só de post falando, né, sobre as disciplinas que mais caem, você não vai ver, por exemplo, que o Cefaz DF ele tem nota mínima por bloco de disciplinas da prova como um todo e da discursiva. Você não pode pegar e dizer assim, ah, eu não vou estudar essa matéria. Você não pode zerar, tá? Então existem notas mínimas que você precisa considerar também. E como é que você vai fazer isso? Através de um planejamento de estudos que permita você, ao final de cada semana, avaliar, traquear, mensurar e redirecionar as suas ações. Você estudou nessa semana as disciplinas de acordo com as prioridades que eu falei para você que você deve considerar. Você chegou no final da semana, você avaliou. E aí você vai ver o que eu preciso redirecionar. Essa matéria eu estou zerando, essa matéria eu estou fazendo menos do que o mínimo. Essa matéria vale muito ponto e eu não estou indo bem. Essa matéria vale pouco ponto e eu estou indo bem demais. Então, todo esse planejamento faz parte de um método de estudos que tenha uma lógica organizacional que permita você seguir adiante. Então, esse concursão do Cefaz DF está mais vivo do que nunca. Você tem que aprender como é que faz para estudar. E se você quer ganhar um dos 5 maiores salários de fisco do Brasil, continua assistindo esse vídeo aqui.